noite, Elias Neto. Boa noite, você que nos acompanha pela TV Cidade Verde, canal 12. Boa noite, você que nos acompanha pelas ondas do rádio, pela Band FM em Cuiabá, em toda a região metropolitana, em todas as cidades de Mato Grosso. Um grande abraço para você. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Mas já vamos saber como é que está a cidade de Cuiabá, o trânsito neste momento, porque eu vou chamar o Wagner Zanan. Wagner, onde é que você está? O que só você viu aí? Boa noite. Boa noite, Elias Neto. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pela TV Cidade Verde. Estamos aqui no local conhecido como Memorial Ulisses Guimarães, Elias Neto, aqui na Avenida do CPA. Como vocês podem ver, o trânsito fluindo até mais ou menos nesse momento, né? Uma lentidão normal porque o semáforo está fechado, mas a gente ainda consegue observar um bom fluxo de veículos na Rua Edgar, né? Engenheiro Edgar Prado, por exemplo, que é uma das vias de acesso ao Centro Político Administrativo. Uma pequena fila de carros ainda se formando para ter acesso aqui à Avenida do CPA. Eu vou pedir para o Neidson voltar aqui para mim. A gente vai passear também para o outro lado, né? Do outro lado aqui nós temos a Avenida Juliano Costa Marques, né, que dá acesso ao Morada do Ouro, dá acesso a vários bairros da grande CPA, da grande Morada do Ouro, Elias. Trânsito também fluindo normal, sentido centro CPA. E um trânsito um pouquinho mais puxado no sentido contrário, viu? No sentido CPA centro, porque a gente lembra que nós estamos no Centro Político Administrativo da capital de Mato Grosso, aqui em Cuiabá, que dá nome a essa avenida. CPA efetivamente é isso, Centro Político Administrativo. É onde está o governo estadual, é onde está a Assembleia Legislativa, é onde está o Poder Judiciário, vários órgãos estaduais, vários órgãos federais, autarquias. Então, assim, é muita gente trabalhando desse lado direito aqui da Avenida do CPA, e que nesse horário, a partir das 5h30, 6, 7 horas da noite, começam a sair, né, do trabalho e pegar o destino para casa, né? Então, nesse momento, aqui na Avenida do CPA, a gente observa até, por se tratar, né, de um horário de rush, hoje até que está tranquilo, uma pequena fila se formando, uma lentidão bastante controlada, né, uma extensão de veículos parados não muito grande, né, exige um pouco de paciência, óbvio, Elias, mas nada, né, que uma boa música tocando no rádio aí, pela Rádio Bandeirantes, nada que o Boa Noite Elias Neto, né, pela Rádio Bandeirantes, não possa suprir essa necessidade de companhia e tornar essa espera um pouco mais breve, Elias. Exatamente, então é sintonizar a Band FM e acompanhar a nossa programação, agora aqui com o Boa Noite Elias Neto, né? Na verdade, o Centro Político e Administrativo deu um apelido a essa avenida, que é a Historiador Rubens de Mendonça, né? E aí o apelido ficou bem forte e muitas pessoas nem sabem que trata-se de um historiador que dá o nome a essa avenida. Agora, a gente percebe que o problema fica um pouco complicado no sentido bairro-centro, porque tem muita gente também que deixa a região do CPA, que é muito populosa nesse horário, porque muita gente vai para a faculdade, por exemplo, e tem tudo isso aí, né? E ainda tem aquele detalhe, tem a obra lá do BRT que está segurando todo mundo lá atrás. Exatamente, Elias. A gente que falou da obra do BRT ontem, né? Temos que lembrar que aqui para Cuiabá, ela também está em andamento, e a Historiador Rubens de Mendonça, que é a nossa avenida do CPA, é uma das principais afetadas. Nesse local aqui onde a gente está, ela ainda não iniciou as obras, mas um pouquinho mais, coisa de 500 metros daqui, as 3 pistas que existem, né, de cada lado já caíram para apenas uma, né? Ou seja, o que aumenta ainda mais o congestionamento, aumenta ainda mais a lentidão e a permanência do trânsito em lentidão para depois desse horário de rush, né? Estende esse horário de rush nesses locais de gargalo, Elias.
Isso vai até lá pelas 7h30, mais ou menos, né? É impressionante, né? Lá pelas 8 horas parece que é uma outra avenida, há uma certa tranquilidade. O movimento continua bastante grande, bastante forte, mas há uma diferenciação muito grande, né? Muito obrigado por enquanto, viu, meu amigo? Grande abraço para você. É isso aí. E vamos então às outras notícias. Nery Geller pede demissão do cargo no Ministério da Agricultura. O ex-deputado federal e secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller, do PP, pediu demissão do cargo após denúncias de fraude no leilão de arroz realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A saída de Nery foi confirmada pelo ministro Carlos Fávaro, após reunião no Palácio do Planalto na manhã de hoje. Sem dúvida nenhuma, foi uma decisão acertada pelo secretário Nery Geller de deixar o cargo neste momento conturbado, a partir do momento em que houve denúncia de que havia irregularidade aí na questão da compra de arroz, né? Portanto, e aí, quando chega a esse ponto, a pessoa tem que deixar tudo correr da melhor maneira possível para que se possa apurar e perceber e encontrar aí se existe algum culpado ou se há alguma irregularidade realmente, tá certo? Mato Grosso tem o primeiro café produzido só por mulheres na Amazônia. Um grupo de 38 produtoras familiares de Nova Bandeirantes lançou o primeiro café produzido na Amazônia exclusivamente por mulheres, denominado Cereja Negra. O café é o resultado de esforço e dedicação com apoio da Secretaria de Agricultura Familiar do Estado de Mato Grosso. Olha aí como é bonito o café. É o Cereja Negra e é interessante destacar isso aqui, né? Que é a agricultura familiar. A agricultura familiar diz muito, porque é a agricultura familiar que leva a comida para a mesa do brasileiro. E aí, um grupo de mulheres, dominado por mulheres, ou seja, é um projeto muito importante para o desenvolvimento social, né? E essa notícia que eu tenho aqui é bastante triste. O poeta Ayrton Reis morre aos 59 anos em Cuiabá. O poeta Ayrton Reis Júnior morreu na noite de ontem, aos 59 anos, como já disse. Conhecido carinhosamente como Ayrtinho. Ayrton Reis Júnior nasceu em Cáceres, filho de Ayrton dos Reis, em memória, ex-deputado estadual, nas décadas de 70 e 80, e de Rosimar Arruda Reis. Começou a escrever poesias aos 18 anos, demonstrando um talento natural a partir de uma simples fotografia. E tem publicado vários livros de poesias. Recentemente, no dia 14 de março de 2024, Ayrton foi o principal responsável pela instalação do PEN Clube Internacional em Mato Grosso, uma entidade que nasceu em Londres e agora está em todo o mundo, reúne escritores de todo o mundo. O PEN quer dizer poetas, ensaístas e novelistas, e reúne, além de escritores, jornalistas, e ele trouxe para Cuiabá, e eu tenho o prazer de fazer parte desse clube. Vamos para o intervalo com a imagem do nosso amigo Ayrton Reis, que nos deixou. Siga em paz, meu amigo. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto. Um grande abraço para você que nos acompanha aí pela TV Cidade Verde, Canal 12 e também pela Band FM. Um abraço para você que está no trânsito, como dissemos agora há pouco, na sintonia, nesse trânsito quase que parado na capital de Mato Grosso. O telefone é o 98111 4039, 98111 4039. Você pode mandar a sua mensagem, falar, dar a sua opinião, tá certo? Fazer o seu comentário e a gente fica muito feliz, muito agradecido. Bem, como é que nós vamos descrever o nosso entrevistado? O nosso entrevistado é o seguinte: ele dedicou 30 anos de sua vida no mundo da arte marcial, sendo 23 anos no jiu-jitsu. Ele foi bronze no Mundial de 2004, tricampeão estadual, treinou com nomes como Anderson Silva, Rogério Minotouro, Fábio Maldonado, entre outros, e atualmente é sensei da Aliança Cuiabá, com 150 alunos. Mas seu coração também divide com a publicidade.
como redator publicitário, atua há 18 anos e já criou campanhas para Unimed, Coca-Cola, Imagens Medicina Diagnóstica e, desde 2012, está à frente das campanhas da Pax Nacional Prever, que já é considerado embaixador da Pax. Na comunicação eleitoral, já criou campanhas para Jair Bolsonaro, Emanuel Pinheiro, Nery Geller, Júlio Campos, Pedro Taques, entre outros. Coisa beça, hein? Boa noite, Nilcinho Marques. Boa noite, Elias. Prazer estar com vocês aqui de novo na casa. Prazer é nosso, muitíssimo obrigado pela sua presença. Vamos aqui bater um papo muito interessante. Nilcinho, é o seguinte, ó, você é mato-grossense? Sou cuiabano de Chapecruz. De Chapecruz? Neto de livramentense, mimosiano e filho de poconiano. Ave Maria, papa banana? Papa banana. Tudo, o cacho inteiro. O cacho inteiro, né? Que legal, hein? Muito bem. Agora, o que levou você a trabalhar com o marketing? Na verdade, Elias, eu tenho meu avô é de Mimoso, como eu falei, cururueiro, foi pracinha da Segunda Guerra, tem uma história muito legal, um homem muito simples, morreu com 96 anos. E meu avô tinha essa veia, né, artística muito forte, ele fazia trova, escrevia, tinha uma caligrafia, apesar de ter um ensino muito precário, né, mas tinha uma caligrafia impecável, gostava muito, gostava de fazer trova, rima, né. E eu e o meu primo aqui, nós somos em 13 netos, só eu e ele de homem aqui em Cuiabá. E nós dois gostávamos muito de violão, de fazer desenho, de criar. E quando eu cresci, falei, bom, o que eu vou fazer que tem a ver com isso aqui em Cuiabá? O que eu posso fazer de profissão que eu consigo usar essas coisas, né? Fazer música, fazer trova, fazer desenho. E a publicidade acabou sendo um caminho, uma escolha natural. Já com 16 anos, eu ainda no colégio, eu sabia que queria publicidade. E aí consegui seguir, graças a Deus. Certo, mas antes disso aí, você tem o jiu-jitsu na sua vida, que já são 30 anos. Isso, 30 anos eu comecei no karatê, como você, que eu conheço bem a trajetória. Cheguei a fazer com o Humberto lá, mas um aluno passageiro. Fiz com o Emídio Filho. Sim, me lembro do Emídio. O Emídio Filho, sim, cheguei a fazer um tempo, fui até a Laranja. O Emídio está no Paraná agora. Você Olha falou, só, né? não sabia o paradeiro dele. Sim. Interessantíssimo. O Emídio, aí do Emídio eu fui para capoeira com o Visc, assim, emendando sempre, né? E aí com 14 anos de idade eu comecei no jiu-jitsu, são 23 anos de jiu-jitsu, né? Que aí o jiu-jitsu foi a que eu consegui competir, viajar, conhecer, né, os melhores lugares do mundo. E não por mérito meu, mas por estar na hora certa, no lugar certo, a gente conseguiu fazer uma história ainda. E nesse tempo todo aí de artes marciais, né? Assim, o que você leva da arte marcial na sua vida? Praticamente tudo ali. Você sabe bem do que eu estou falando, você vai se identificar bem. A arte marcial, ela alinha todo o nosso comportamento, né? Tudo que você vai fazer, que você sente um pequeno nervosismo antes de fazer, até uma eventual entrevista, né? Sim. A gente já está um pouco acostumado para da comunicação, mas todo o friozinho na barriga que você sente, isso já é muito mais controlado no artista marcial, né? Sim. Porque você já tem adestrado a controlar esse sentimento, a se manter calmo diante de situações mais complicadas, né? Então a arte marcial me ensinou muito isso, de permanecer calmo sob pressão. O jiu-jitsu é uma coisa muito legal, né, sendo um jiu-jitsu específico, que é aquela coisa de você estar por baixo e mesmo assim achar conforto. Certo. Então você está com as costas no chão, mas você consegue buscar um conforto ali, é obrigado a buscar um conforto, talvez até vencer estando por baixo. Isso é uma filosofia interessante. Então quando a gente está nos momentos ruins da vida, né, ou numa situação específica conturbada, a gente se lembra dessa sensação e isso vai imediatamente, né, aparece e você consegue segurar a barra. Isso é uma das coisas mais marcantes, assim, Tá. E como é que foi a sua experiência com grandes nomes, como, por exemplo, Anderson Silva, Minotouro? Você treinou com eles ou você treinou eles? Não. Se eu tivesse treinado eles, rapaz do céu, tava Ou você feito. participou? Na verdade foi... Você treinou com eles? Eu tive a oportunidade, né, vamos colocar da maneira mais precisa, eu tive a oportunidade de estar com eles em alguns momentos específicos e treinar, mas treinar o treino real deles, né? Não foi a visita, que eles vieram para Cuiabá algumas vezes, né? E aí as pessoas fazem uma participação e falam, sai falando, treinei. Na verdade, eu consegui treinar realmente porque eu fui para o Rio, a gente ia para o Rio frequentemente, vários anos seguidos, e por conta do Rafael Feijão, que é um grande atleta nosso aqui de Mato Grosso, eu consegui essa oportunidade de estar lá durante um mês ali, e todo dia, né, fazendo o treinamento deles, específico deles, né? Então eu entrava na ciranda lá mesmo, então
Vou falar que lutei com o Anderson Silva para meus filhos e para meu neto. Falar, apanhei para ele. Então você esteve lá frente a frente. Isso, lá, chegamos a fazer sparring. Fez sparring lá com o Anderson Silva, também com o Minotouro. Tem o Jacaré, pessoal. A gente pôde conhecer vários ídolos, né, que são mais específicos. Talvez o grande público não conheça todos, mas tem pessoas que já eram muito famosas. Quando eu comecei, era gurizinho, olhava e os caras já eram famosos. Passou ali 7 anos, eu estava lá no mesmo tatame que o cara, então isso é muito gratificante, né? Você fica meio até, nossa, será que... É uma situação, né? Emocionalmente, meio complicado. Você está diante de um monstro, né? Monstro assim, no bom sentido, né? Sim. De um Anderson Silva, por exemplo. De uma lenda, né? Uma lenda. O Anderson, a gente teve uma relação até mais próxima, porque ele é muito amigo do Rafael Feijão, e eu dormia na casa do Rafael Feijão. Então o Anderson ia almoçar lá. Né? Então ele batia na porta, aparecia lá, tem comida aí. Então ele é um cara muito simples, muito humilde, aquele jeitão dele, brincalhão, ele é aquilo mesmo fora das câmeras, né? Sim. Então ele é um cara que conversa. Quando eu tive meu primeiro filho, eu contei para ele aqui em Cuiabá e ele falou coisas lindas para mim, assim, sabe? Então é um cara, o ídolo que você acaba se tornando próximo, né? Você acaba ficando próximo, né? Hoje em dia não mais, né? A gente perdeu o contato há muitos anos, mas é um sentimento engraçado, né? Por onde anda o Rafael Feijão? O Rafael está no Rio, hoje ele é, se não me engano, vice-presidente de uma organização de MMA, bastante sólida, e dá aulas lá e faz manager de alguns atletas, né? Então, ao mesmo tempo que ele dá aula, ele consegue pensar os melhores atletas e direcionar para esse evento, o qual ele faz parte do staff ali, né? Sei. Os ensinamentos do mestre Chicão, como é que você leva... essa história que você construiu? Sim, o Chicão é uma figuraça, né? É um senhor muito engraçado, a gente ria muito bastante com ele, é uma figura ímpar, né? Aqui em Cuiabá. O Chiquinho, a Luzia são campeões de verdade, né? Eles são que agora inverteu um pouco, né? Chicão ficou meio chiquinho. Eu passei por isso, que eu aprendi magrinho, né? Aí eu falo Nilcinho, eu falei, agora é Nilson. Tá certo. Então, o Chicão é fantástico, né? O Chicão, Elias, ele aprendeu com o nosso Ayrton Senna do Jiu-Jitsu, que é o Hollis Gracie. Sim. Só que o Hollis Gracie, ele morreu com 32 anos no acidente de asa delta no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E aí ele não ficou famoso. E ficou famoso o aluno dele imediato, que era o melhor da família, que é o Rickson. Aí o Rickson se tornou nosso Pelé. Mas o Hollis, no meio, era para ser o nosso Pelé, né? Ele ia ser famoso mundialmente, morreu muito cedo. Chegou a ter 2 filhos. E o Chicão aprendeu com esse cara, né? Então o jiu-jitsu aqui em Mato Grosso, por mais que nós estamos numa cidade longe, né, dos grandes centros e tal, nós temos um jiu-jitsu muito puro, né? Sim. Muito, assim, tecnicamente muito elevado, né? A gente tem essa sorte de ter o Chicão aqui com a gente para beber dessa água aí e passar o legado para frente. E aí você se considera um discípulo? Acho que não mais, né? O jiu-jitsu ficou profissional, né, Elias? Hoje a gente trata como um serviço, né? Eu me considero uma profissão. Eu não tenho a profissão de publicidade, que é a principal ali, né, na minha vida. Mas de tempo mesmo que me toma mais é a própria academia, o jiu-jitsu, né? Gerenciando muitos professores, muitos alunos, graças a Deus, e eu levo a sério como profissão. Eu aprendi a levar a sério como profissão. Sim. E cada vez mais está virando profissão. Nesse sentido, a gente deixa de ter o olhar de discípulo ou de mestre, né? Ou de qualquer coisa, e passa a entender como um serviço. Não no sentido frio comercial da história, mas onde tem que ser profissional, vamos ser profissional. A relação aluno-professor vai ser mantida, a tradição, a filosofia, no momento que está dentro do tatame. Sim. A partir do momento que saiu dali, é totalmente profissional. Então, hoje a gente tem método, o aluno não começa aquela coisa de vamos lá e bota ele para sair naquela luta louca e ele tem que aprender na marra, foi o jeito que eu aprendi. Hoje em dia a gente faz uma coisa mais para todo mundo conseguir fazer, né? Então, assim, manteve a mesma raiz, o mesmo propósito, não simplificou nada no sentido de vamos lá, vou tirar coisas para ficar mais fácil. Não, se manteve as mesmas coisas, só que eu divido e fragmento elas. Então a pessoa entra com calma e tem uma jornada muito mais... Ela consegue enxergar como já é o karatê, como já é o judô. O jiu-jitsu ficou para trás nesse aspecto durante muito tempo, né? Porque ele focou nas lutas, naquele vale tudo antigo e depois do MMA. E hoje, de uns 10 anos para cá, tem um movimento muito interessante de profissionalização e método, né? Então, hoje a gente tem essa relação com o aluno muito mais de serviço. Eu sou um prestador de serviço, sou um professor, e esse aqui é uma escola e é uma sala de aula. Então, todo mundo obedece às regras. Dentro disso vai a filosofia.
A metodologia é muito A importante, metodologia. né? Você tem aí uns 150 alunos, né? Você trabalha com, como é que é? São alunos de todos os níveis, crianças e adultos, como é que funciona? Acho que 1/3 desse número são de crianças já, Sim. né? E a gente tem um método que o aluno, quando ele entra, ele faz 3 aulas em particular, Sim. obrigatoriamente. Então, não importa o biotipo, a idade, quem ele é, se ele já fez esporte, já sabe tudo, ele vai fazer 3 aulas em particular. Então, ele tem tempo para entender o que está acontecendo. Depois, ele vai para o iniciante, fica 60 aulas no iniciante. No iniciante, ele não tem disputa direta, ele não tem luta, né? Ele vai repetir e entender o peso, o contrapeso, o porquê, noção de distância, base. E depois de 60 aulas, ele vai para o intermediário, depois do intermediário, ele vai para o avançado. Então, hoje é tudo um caminho uma trilha bem estipulada. Ele sabe o que vai acontecer do começo até o fim. Você é um cara bastante requisitado, bastante procurado, agora mudando um pouquinho de assunto, né? Para campanhas de marketing, aquele marketing mais, vamos dizer assim, decisivo de resultado, né? Aí você bebe também na fonte do jiu-jitsu quando você traz as suas estratégias no marketing? Acho que sim, Elias. Principalmente em reunião tensa. Né? O marketing eleitoral, né? Especificamente, que você tem ali uma corrida de 100 metros que dura 35 dias, para nós dura 60 dias, né? Começa muito antes. Então, muitas vezes acontecem coisas do arco da velha, né? Você sabe bem como é que é. Então, você imagina um momento de tensão ali, né? Ânimos exaltados, reuniões e tomadas de decisão, né? Então, tudo isso, acho que a arte marcial, quem tem esse background da arte marcial, lida com muito mais serenidade, né? Com mais confiança, né? Quando alguém te procura, você conhece aquela pessoa pela primeira vez, para você montar uma campanha para ela, qual que é o primeiro passo no seu trabalho? O que você pensa? O que vem à sua cabeça Elias, para dar iniciativa, para tudo começar? Sim. Assim, primeiro, o que vai fazer a gente ter a tal da grande ideia, como dizia o Washington Oliveto, Sim. A grande ideia é fruto de uma base que você tem de cultura geral, útil e inútil. Então, não tem como escrever para um político se eu não entender de filosofia política minimamente. Não tem como, porque às vezes eu vou escrever uma proposta para ele, sugerir uma frase, alguma situação que está na contramão da base da corrente dele, do partido, então acaba cometendo gafes, né? E a gente vê isso acontecendo direto, inclusive. Então, eu tenho que conhecer um pouco de filosofia política. Mas se eu for fazer no mercado privado uma propaganda para um centro de estética e não saber nada sobre isso, no sentido assim, nunca olhar minha esposa e falar, não, mas por que você faz isso? Então, o publicitário ele tem que ser curioso, ler de revista contigo, de revista de fofoca, de gibi, até um documentário, até um livro clássico, né? Tem que estar ali. Como o Washington Oliveto fala, a gente tem que saber de tudo, só que só um pouquinho, só superficial. Então, esse que é o primeiro passo, acho que é a gente ter um background para poder já se antecipar e conseguir ter a grande ideia. Aí, sendo mais específico, Elias, acho que no mercado privado, a gente não tem muita pesquisa. Então, a gente tem que ir na intuição mesmo. É tudo isso que eu te falei. Esse background misturado com a necessidade dele. A pesquisa te daria uma base mais reforçada para você trabalhar em cima, né? Isso. No caso do marketing eleitoral, hoje vamos começar esse processo, já começou, na verdade, a gente recebe, às vezes, para me fazer um jingle 80 páginas. Então, lá, o coordenador de campanha manda para mim 80 páginas, a gente lê tudo que tem ali, até coisas que você acha, mas isso não tem nada a ver com jingle, mas tem. E ali você puxa ali um gancho, você isso eu não posso falar. Tem uma situação com um vice, e o vice gosta disso, se você cita essa aí, dá referência ao vice, às vezes não é para dar. Então é cheio é muito melindroso, né? Então você já tem esse aporte no eleitoral, né? Você recebe uma gama de informações e você tem que respeitar, né? O que dizer e também o que não dizer. Já no mercado privado, não, né? A gente tem essa liberdade maior, né? Você tem autores que você segue, você estuda e segue? Sim, na publicidade? Sim, na publicidade. Por exemplo, no marketing político, você disse aí que tem que entender um pouquinho de filosofia política, entre outros, né? Sim, acho que a filosofia política assim, é sempre os clássicos, né? A gente tem que ir para o lado progressista, entender ali os canais, né, principais, o materialismo histórico, a origem do progressismo, e a gente vai para o outro lado também, o Adam Smith, saber a importância do mercado com responsabilidade.
esse equilíbrio das duas coisas da raiz, né? Um pouquinho de Rousseau, um pouquinho de Montaigne, vai indo para os filósofos, né? Sim. Até a parte mais fútil, que é a política do dia, né? Então, entender o que levou um Bolsonaro a chegar no poder, o que levou o Lula a chegar ao poder, e a história dos partidos, né? Você tem que se inteirar tanto pela essa base que é mais histórica, que não aparece tanto, né? Que não é do grande público, e ao mesmo tempo do varejinho, né? Daquela coisa mais fútil que a gente fala, que é a briga política. Né? Exatamente, que talvez seja mais complicada, né? Muda muito, né? Muda muito, né? É muito dinâmico. Os interesses são muito diferentes, né? A traição na política é um padrão. Não é um padrão. Não é uma exceção. Não é uma exceção, né? É um padrão. Pois é, exatamente. Mas nós temos aí alguns jingles produzidos por você, né? Sim, vamos então rodar um jingle aí para a gente ver. Curtir um pouquinho? Emanuelzinho, ele tem fôlego, tem garra e já mostrou que sabe trabalhar. Emanuelzinho, eu voto 1555, o federal vai ganhar. O nosso federal quer um homem preparado. Nosso federal é Fábio Garcia. Baixou o etanol e baixou a energia. 4400 é o federal que eu quero. 4400, o federal que eu quero. Valente professor que fez da sua coerência o caminho. Ele abriu mão de ser um secretário pelo certo lutar. Por essa decisão, aposentados não ficaram sozinhos. Criou a Lei Geral do Esporte e protegeu o Rio Cuiabá. É não pra taxação, isso não vai passar. Pensão e aposentados merecem seu lugar. Cultura, esporte e educação, eu vou de Alain pra ganhar. Em nome e garante um recurso lá. É o homem. Pela saúde eu indico meu grito de que repito, estadual é a Valone. A Valone sabe cuidar. É o homem do oxigênio 45500, ele sabe trabalhar. É o Max da ação do social, Max da alegria e futebol. Mais de 1000 moradias que ficou. Vem que o Max dá on, 40 mil. Vem que o Max dá on, 40 mil. É com ele que eu vou, é com ele que eu vou. Morar de saúde. Bom, aí são vários, né? Vários candidatos. São, né? mais deputados, né? São mais deputados, mais né? deputados. E aí a gente percebe que cada um você buscou o máximo de histórias desses candidatos para realizar um jingle de quantos segundos? 30 segundos? Varia. Na verdade, a gente não fica muito preso, Elias, ao tempo no caso eleitoral, porque a gente não tem não vale a regra do comercial da TV. Ah, é verdade. Ele está mais solto, ele é mais... Aí, essa sequência que a gente viu são jingles que eu falo mais varejo, né? Sim. Tem o Allan Kardec ali que tinha mais história, mas é mais refrãozinho, é mais agitado. Quando a gente vai pro jingle de governador, de senador, de presidente, eu já tive a oportunidade de fazer de presidente, a gente tem aquela história, né? É uma coisa mais bonita. O Pedro Táxi, a gente fez as duas, né? O Manuel, o Tiro o Chapéu, né? O Sacode a poeira, que eu tiro o chapéu. Então é mais lírico, né? A gente pode ser mais poesia, botar uma carga mais inteligente assim no jingle, né? Mas quando é para deputado igual esse aí, é uma coisa mais ali de varejo, como a gente fala, né? De varejo, né? De alegria só. Agora, e quando você chega, você já pegou assim aquele candidato iniciante, aquele cara que vai começar hoje na política, como é que você faz? Você tem que investigar aquela pessoa. Você monta um questionário para ele responder e tal. Como é que isso ocorre? Eu já tentei. Montar o questionário, não funcionou, Elisa. Ah, não? Aí hoje vai na informalidade. A gente tem uma conversa muito parecida, eu costumo brincar quando chega, o cara não tem nenhuma experiência, o candidato. Eu falo, olha, essa conversa é igual de advogado. Você vai ter que falar para mim as coisas boas e as coisas ruins. E aí uns falam, outros não. O preço de não falar, não confiar, é que lá na frente, quando acontece alguma coisa, fala, mas e aí? A gente não sabia, né? Não teve como vacinar, como a gente diz na linguagem da comunicação, né? Não teve como produzir uma vacina para aquilo. Então, ele tem um processo, tem um problema grave, um problema até meio fútil, mas que pode atingir a imagem dele, ele tem que falar ali no início. Deixar muito claro, aconteceu isso, eu tive isso, na infância eu tive isso, o pessoal sabe lá da minha cidade, pode surgir alguém falando.
Então, tudo tem que ser passado a limpo. Não pode esconder nada. Tem que falar tudo. Então, é informal. A gente conversa informalmente e anota. Né? E a partir dali faz a base do trabalho. Sim. E esse processo demora quanto tempo, mais ou menos? Quando você, depende do candidato, né, Elias? Tem candidato que fala bastante, tem candidato que é mais... Né, ele quer confiar em você ali. Então, por esse tempo que a gente tem de mercado, eu estou, acho que vai fazer 11 anos agora no eleitoral, né? Então, facilita um pouco, né? Quando a pessoa vê para quem você já trabalhou, para todas as correntes, para todos os lados, né? Direita, esquerda, diagonal, tudo que tem. Então, a pessoa acaba confiando. Fala, não, estou diante de um profissional, então eu posso falar. Que não vai, depois que acabar a eleição, sair falando, né? Então, acho que essa confiança conta muito para ele poder soltar. Já aconteceu de você, por exemplo, numa campanha, você lança a campanha, lança o jingle, e aí, ao lançar o jingle, coisa e tal, começa a surgir, as pessoas pegam as informações do jingle e começa a surgir denúncias, por exemplo, em cima, as pessoas criticando e batendo duro, e você tem que investigar aquilo ali para tentar reverter a situação? Em relação a jingle, não. O que tem é mais ou menos isso que você falou, a pessoa pega o seu jingle, e é natural, na verdade, a gente torce para que isso aconteça, eu explico isso para o candidato, porque isso é um sintoma de sucesso. Ninguém faz paródia daquilo que não fez sucesso. Sim. Então, se o jingle for morno, for frio, ninguém vai pegar aquele jingle e fazer uma brincadeira com ele. Sim. Né? Então, quando a gente faz um jingle lá, por exemplo, o Tira o Chapéu, eu criei o Tira o Chapéu, a oposição foi lá e fez o Tira o Chapéu na versão deles, né? Tirando onda do candidato. E isso, na verdade, é bom, porque reforça, né? Cria polêmica, cria situações para o candidato aparecer mais, responder. Então, nem todo embate é ruim na política. Né? Faz parte do processo. Faz parte do jogo. Do jogo, né? Do processo. Ou seja, é um jogo de inteligência. Totalmente. E aí, quando você está numa campanha, você dorme? Rapaz, boa pergunta. Eu nunca tinha pensado nisso, mas durmo pouco, muito menos, né? Eu tenho 4 filhos, né? Então eu já durmo pouco, naturalmente. Mas na época de campanha a gente dorme menos, né? Porque passa às vezes madrugada, né? Trabalha até 2 horas, 3 horas da manhã. Às vezes dorme na madrugada e volta início da manhãzinha para terminar um serviço que precisa ser entregue à tarde. Então é muito doido, né? Período eleitoral. Sim, porque você é redator, né? Sou redator. Político. Então você trabalha também em outras frentes em cada campanha. Isso, a gente escreve programa de rádio inteiro, né? O programa de televisão. Né? Tenho amigos que têm mais experiência que eu na televisão. Eu sou muito com rádio, né? Mas escrevo TV também. E a gente na verdade, faz tudo, né? Na verdade, em Cuiabá tem uma coisa muito interessante, Elias, que o profissional de comunicação em Cuiabá, de maneira geral, ele é diferente do profissional dos grandes centros, né? Porque em São Paulo é ultra especializado. Então, por exemplo, você tem um cara para fazer uma coisa ultra específica, porque tem muita gente, tem de tudo e para tudo. Em Cuiabá, a gente é obrigado a fazer de tudo. Então, às vezes, no tempo que eu estou escrevendo um programa de rádio, a gente vai lá e grava uma externa, eu dirijo uma externa na rua de um comercial no Instagram. Então, a gente tem que ser multifacetado. Multifacetado. Exatamente. E quem mais grava jingle? Esses cantores que nós ouvimos aqui, quem são eles? Eu já gravei com o Roberto Lucialdo, de voz, né? Eu penso com o Henrique Claudinho, com a Lorena Lee, com o Neurosito, com o Marinho do Chorinho. Há muita gente. Marcelinho do Sossego, meu amigo do samba. Sim, mas tem um pessoal, as vozes que eu ouvi. Eu canto alguns. Você canta. Eu ouvi uma voz canto ali. Canto na cara de pau, né? Sim. Eu sou cara de pau, né? Eu vou, porque é mais fácil, porque na verdade você não precisa ser cantor. O jingle, ele não precisa ser cantor. Eu sempre gostei de música, o Denis sabe, a gente foi da noite aí. Tentei ser cantor também, mas não consegui, né? Sim. Mas no caso do jingle, Elias, você não precisa ser um cantor. É uma coisa de interpretar. Tanto é que o cantor que tem voz de verdade, quando ele vai cantar o jingle, não fica legal. Porque ele está preocupado com a voz e com a técnica e acaba ficando sem alma. Quando é a gente que escreve, e a gente tem uma vozinha mais ou menos para enganar a torcida, né? Como é o meu caso, a gente vai lá e coloca. É muito parecido com uma locução de rádio. Na verdade, eu vou lá fazer uma locução de rádio. E aí você dá uma melodia acima. Sabe a frase que é para frisar, sabe não onde quer atrasar, para demorar. O samba deu isso, né? Eu sou entusiasta do samba, gosto muito. E o samba tem isso, de você atrasar, adiantar em relação ao instrumento, né? E aí tem a questão do instrumento, né? que tem que ser muito bem trabalhado, me parece, né? Sim, o Danilo Bareira, eu tenho um parceiro chamado Danilo Bareira, eu falo que ele é o maior roqueiro de Cuiabá, e falo com convicção. Ele é um músico extraordinário, ele faz os arranjos para mim, né? E tô com ele há 10 anos, né? Mandar até um abraço para ele, Danilão.
um cara fantástico, né? Então ele que cuida dessa parte dos instrumentos, dos músicos, né? E eu faço a direção, os cortes, né? Meu negócio é escrever mesmo, né? O resto eu vou tentando ali arredondar. Tá, você tem uma equipe trabalhando com você? Pequena, né? Eu sempre tive uma equipe pequena. Nesses 8 anos eu trabalhei em várias agências, né? De amigos, enfim, fui trabalhando. Quando eu abri a minha, virou Eugência, né? Eugência, né? Minha esposa no financeiro. Aham. Eu sempre tenho um arte finalista, mas eu acabo fazendo um pouco de direção de arte quando precisa. E a menina na mídia. Eu sempre tive esse formato enxuto. E recentemente a gente ampliou um pouquinho com a mídia social. Sim. Precisou colocar uma pessoa de mídia social também. Mas é basicamente poucas pessoas, né? Agora, você tem o histórico de ter trabalhar candidatos vencedores. A quem você atribui isso? Ao seu trabalho ou isso é relativo? Não, eles acho que tudo é conjunto, né? Sem falsa modéstia, mas de fato sozinho ninguém faz nada, né? Eu aprendo muito com os mestres que tem da comunicação, como você é um mestre, né? Obrigado. Te conhecendo, é um prazer mesmo, mas assim, o Antero, né? Um grande mestre. Sim. Aposta no meu trabalho há muito tempo. Equipe, eu vou falar, senão vai dar ciúme. Se eu falo de um lado, tem que é falar verdade, de todos. Mas tem amigos da publicidade, do setor privado que foram também, que me ensinam muito, né? Então, eu sou sempre uma peça mesmo ali. A gente não tem essa... Perdi muita campanha também, a gente fez muita campanha e perdeu, né? Acho que é natural. Quando você faz muito, volume muito grande, e graças a Deus é mais procurado, você vai perder quase que na mesma... Proporção. É quase igual ao esporte, né? Mas o esporte dá isso, né? Essa coisa... que você falou, né? As coisas que o esporte traz pra gente. No esporte a gente perde para ganhar. Perde para ganhar. Perde. Então isso a gente trata com naturalidade. Né? E a vida que segue, né? A vida que segue. Vamos fazer um rápido intervalo? Claro. E daqui a pouco a gente volta com esse papo sensacional. Daqui a pouco com Boa Noite, Elias Neto. Bem, estamos de volta aqui com Boa Noite, Elias Neto. Estamos conversando com esse grande nome aqui da publicidade, do jiu-jitsu, do esporte. E agora fiquei sabendo que ele é um cantor. Ele diz que ele canta muito mal, mas diz que canta uma seresta, que é uma maravilha. Da próxima vez você tem que trazer o violão. Tem que trazer o violão, né? Vai cantar Nelson Gonçalves, né? Boneca de trapo. Poxa, essa, né? E Boemia? Boemia. Que me tens de regresso. Eu tinha o meu que falasse, nasceu na época errada, rapaz. Você gosta de nostalgia, né? Gosto muito. Meu pai ouvia Altemar Dutra. Altemar Dutra, no grande carro nome. com a gente, eu e minha irmã brincavam. Na hora que estava chegando em casa, a gente descia do carro andando e saía fugindo. Disse que não aguentava. Não aguentava mais ouvir, né? Depois viciei. Brigo eu, você briga também por coisas tão banais. Exato. Olha, agora, vamos falar aí do marketing empresarial, por exemplo. A gente percebe que as pessoas, às vezes, pensando em fazer uma coisa muito grande e tal, resolvem copiar. Vamos copiar o que está ocorrendo nos Estados Unidos, o que está fazendo lá, vamos fazer aqui. Essa coisa de meio que Ctrl-C, Ctrl-V, isso não é perigoso? Não tem que se fazer uma adaptação na realidade, trazer para o regional, nas questões empresariais? Sim. Acho que a marca, Elias, é como se fosse uma pessoa. Não difere. O rosto da pessoa é o logotipo da marca. E aí a personalidade da marca é o que ela fala, é o que ela comunica, é a maneira como ela se porta. Desde o slogan, né? Sim. Que é a primeira frase ali que é para definir tudo, né? E até a comunicação que ela faz nos meios tradicionais e etc. Nesse sentido, é semelhante a uma pessoa que não tem personalidade. É uma pessoa que veste a roupa que todo mundo está vestindo na moda. Sim. Então corta o cabelo como todo mundo está cortando na moda, que é normal. Até certo ponto, né? Ninguém é 100% original, isso não existe, né? Mas se você também ficar mudando como o vento, é como uma pessoa que se veste ou faz ou fala de acordo com o espírito do tempo. O espírito do tempo hoje em dia dura 5 anos, 3 anos. Não é mais como antigamente, que era décadas ou até mais tempo, né? E quando dura muito, né? 3 anos já é muito, né? Já é muita coisa. Perfeito. Né? Então acontece que a marca vai ficar perdida, né? O público percebe isso, não de maneira talvez consciente. Assim, percebi isso, não vou. Mas é inconsciente. Até a dona de casa, por mais humilde que ela seja, ela tem essa inteligência emocional. A gente tem que pensar que ela tem mesmo,
de entender. Falou, tá sem graça isso aí. Ela fala do jeito dela, mas ela entende que tá sem personalidade, que tá imitando, que tá americanizado, né? Isso aí. Sim. A pessoa, ela não consegue verbalizar, mas ela diz, não sei o que é, mas tem uma coisa que está faltando. Né? Não gostou, tá sem graça. Tá sem graça. Ficou né? sem graça, perdeu a graça. Tá sem graça. Exatamente. Olha, o Caio Ribeiro foi às ruas aí para saber a história da Pax Nacional. Vamos acompanhar? Boa noite, Elias Neto. Hoje o seu convidado, eu sei que é alguém especial, que representa a Pax Nacional Prever. Quantos de nós já nos alegramos com os comerciais divertidos da Pax Nacional? Mas será que nós conhecemos a história da Pax? Ela foi fundada em 1977. A sua primeira sede localizava-se na Rua Ricardo Franco, em Cuiabá. Primeiramente, era um plano de assistência fúnebre aos associados. E quem é que não conhece a Pax Nacional Prever e tem essa assistência? Em setembro de 1996, os sócios da Pax Nacional, juntamente com empresários nacionais, idealizaram o sistema muito conhecido, o sistema Prever. Na Cleo, a senhora conhece a Pax? Conheço. Já teve aí com a senhora em momentos difíceis, né? Muito difícil. É bom demais. É bom. É, Faz muito tempo que a senhora tem Pax? agora já vai fazer, eu acho que está fazendo 4 anos já. São 47 anos de atividade. A Pax Nacional é uma empresa de assistência familiar que há 4 décadas oferece serviços de máxima qualidade e respeito aos seus associados. Não é por acaso que hoje tem a total confiança e admiração da população mato-grossense. Assim é a Pax Nacional Prever, uma empresa que não mede esforços e carinho quando o assunto é a sua tranquilidade. A senhora tem Pax Nacional Prever? Tenho. A senhora fala da Pax hoje? Ótima. Estando em dias, uma beleza. Para mim, tive dor de cabeça nenhuma. Todas as vezes que precisou, a Pax estava à disposição. Sim, tava assim. A senhora recomenda? Eu recomendo. Quem não tem, faça. Que é a melhor coisa. O Sistema Prever possui uma rede de empresas conveniadas em mais de 250 municípios em todo o território nacional. E como disse no início, os comerciais nos alegram e nos faz sempre lembrar que quem tem Pax Nacional pode viver tranquilo. E hoje você é um dos caras daí da Pax, um dos cabeças, né? Não me não vejo é, não? assim. Não. Você é bastante humilde, né? Não é, mas não é. Porque assim, o mérito total, né? São dos diretores, são das famílias que são administradoras. A minha veia administradora é muito pequena, né? Sempre tive esse lado voltado para artístico, né? Tanto a arte marcial, que é uma forma de arte também, eu vejo assim. Então, eu sempre trabalhei na minha área, né? Então, a nossa contribuição ela é pequena, importante, claro, né? Porque a gente buscou construir uma marca mais leve, mais simpática. Hoje ela é muito querida das pessoas, né? O Viver Tranquilo foi uma frase que eu tive a felicidade de acertar, né? Quando eu assumi a conta, a gente trocou o slogan e criei esse Viver Tranquilo. E resume muito bem, né? Que é sempre vida, é sempre para cima. Né? Uma vez o Kleber Lima, que é um comunicador conhecido, né? E nem tenho amizade com ele, nada, conheço de nome, né? E ele entrou em contato comigo assim e falou, rapaz, tem que te parabenizar porque minha esposa fez 40 anos e cantou a música que você fez no aniversário dela, de 40 anos. Só que eu fiquei pensando, ela está comemorando a vida dela cantando música de plano fúnebre. Então, como que você conseguiu isso? Parabéns. Então, eu falei, mestre, obrigado, né? Um cara que é referência. E acho que essa é a maior conquista, que aí sim, sem falsa modéstia, eu tenho essa participação, foi coisa que a gente construiu. Mas a construção da empresa, do crescimento, de aguentar as buchas, de saber, né, tomar as decisões, a inteligência de criar tudo isso que a gente está vendo, inclusive eu ser grato por poder ter essa chance de trabalhar, são os diretores, são os sócios, são quem está ali dando suporte no dia a dia, né? Eu não tenho não carrego realmente nem um pouco esse mérito aí, porque eu sei a dificuldade que é, o quão difícil é o dia a dia deles até hoje, né? E eles vieram muito de baixo. Nossa família é muito simples, muito humilde mesmo, assim, desde das nossas origens, né? Dos dois lados.
Sempre repito isso porque foi batalhado. São pessoas que geram muitos empregos no Estado, né, contribuem para a economia, salvam praticamente, não é Hoje exagero são falar. quantos empregos, você tem ideia? A saúde, Elias, eu já perdi, mas acho que de total do grupo, não só a Pax, mas as outras empresas, dá em torno de 700 famílias, eu acho, por aí. É um bom número, é muito É um bom número, importante. é muito importante. A própria Cliniprev, ela desafoga a saúde, né? Se não existisse, já teria instalado o caos, com certeza. Né? Você já trabalhou também em outras empresas com gerenciamento de crise? Sim. Como é que é esse trabalho de gerenciar a crise numa empresa? Sim, eu tive podendo falar, né, na Unimed, Cuiabá, sim. tive a felicidade de ser convidado lá para a Unimed recentemente, né? Está numa situação que todo mundo sabe, é um pouco delicada, mas eu carrego essa coisa do marketing político, né? O marketing político é uma crise constante, é gerenciamento de crise quase todo dia. Sim. Todo dia surge uma notícia, você tem que gerenciar, todo dia tem uma fama sendo criada que às vezes não é verdade, às vezes você tem que... Enfim, então já estava acostumado nesse sentido. Então, para mim, foi uma experiência nova, importante. Mandar até abraço para o Vitor Sano, um médico maravilhoso ali que me acolheu, que deu todo o suporte para mim ali no início, o doutor Farina, mandar um abraço para ele também, toda a equipe lá. Então, está uma nova direção. Unimed é uma marca muito forte, tem uma história. Eu já tinha criado para a Unimed, Elias, lá atrás, no meu início da publicidade, né? Consegui criar lá, através da ZF Comunicação, do Ziad. Então, tinha uma intimidade já com a marca, já conhecia ali o posicionamento, o que dava de falar, o que não. E essa experiência desses 6 meses aí, que eu entrei já meio que com data para sair, né? Entrei numa situação de gerenciamento mesmo, de contribuir. E agradeço muito ali, foi uma experiência única ali, essa parceria com a Unimed, né? Acho que essa questão da Pax, as pessoas pensam que é concorrente da Unimed, sim, mas não é, né? Tem um cruzamento mínimo ali, claro, né, de um público, mas o público é diferente, o produto final é diferente, são coisas totalmente... opostas na decisão de compra. Até o valor é totalmente oposto, né? Então, na verdade, elas se complementam, né? A saúde em Cuiabá, não só a Unimed, qualquer outro plano de saúde, é complementar à Pax, né? A Pax é um plano de assistência familiar, um plano de serviços póstumos. Ele tem outro norte, o porquê, né? Enfim. Mas, então, por isso que me deu essa liberdade, né? Esse trabalho que a gente fez com um plano me credenciou a ser chamado para a Unimed também. Agora, fazer isso. Além do marketing, você também tem que mudar pensamentos, né? Você trabalha ali dentro da cabeça das pessoas, desde o CEO até o mais humilde funcionário. Como você realiza esse trabalho? O trabalho interno, você diz, da empresa. Sim, eu acho que hoje em dia está em voga dizer que o primeiro cliente da empresa são os colaboradores, né? Eles têm que comprar a ideia. Quando a marca é muito bem vista fora, acontece um fenômeno, Elias, natural, dela também ser bem vista dentro. Claro que não é automático, claro que tem que ter bons procedimentos, né? Tudo aquilo que a gente já sabe, para os funcionários, colaboradores poderem se sentir bem. Mas tendo isso, se ela é bem vista fora, as pessoas têm orgulho de trabalhar nela dentro. Por exemplo, um funcionário que vai lá trabalhar no McDonald's, um jovem aprendiz que vai trabalhar no McDonald's, se o baguncinha do lado oferecer um salário um pouquinho maior, ele fica no McDonald's. É natural que ele fique, né? A não ser que ele esteja precisando muito, né? Sim. Mas se for uma situação ali, o cara ofereceu R$100 a mais para mim trabalhar num lugar totalmente desconhecido, ele fica no McDonald's. Isso o que faz? É a marca. É todo o marketing construído, né? Que faz a pessoa querer ter no currículo estar ali. Que dá a confiabilidade. Isso, né? Eu trabalhei na Pax, então as pessoas gostam de estar lá porque a marca é bem vista fora também. Então isso ajuda na fidelização do cliente interno, que é esses colaboradores. Né? Com a sua experiência de 18 anos, como você vê hoje o marketing das empresas? Vai bem? Quais são os principais gargalos, os principais problemas dentro das empresas quando se fala de marketing? Elias, a gente está numa crise que não é só no Brasil, que é mundial, né? De criatividade. Né? Eu vou puxar a sardinha para a minha área específica, que é a criação, mas a gente está carente de grandes ideias. Né? Até 10 anos atrás, a gente via comerciais ainda que nos chamavam a atenção. Vamos pensar aí, todo mundo, o Skol, você dava risada com o argentino e brasileiro, brincando. Então você tinha uma leveza para poder tratar de certos assuntos que são delicados, ou nem tanto delicados assim, mas que quando você coloca o humor, coloca uma leveza, é como se você deixasse aquilo mais leve, a vida mais leve, distensionasse. E de uns tempos para cá, a sociedade mais ocidental, né, acho que
veio nessa levada do politicamente correto, que já foi desgastado bastante, falado muito, né? Mas permanece aí em outros formatos, que eu costumo chamar de puritanismo. São maneiras de puritanismo. Então, você tem isso na política, a direita tem o puritanismo dela, a esquerda tem o puritanismo dela. Então, todo mundo tem essa visão ideal das coisas. Isso acabou contaminando, de alguma forma, inevitavelmente, a comunicação das corporações. E aí, quando vai se falar alguma coisa, alguém está ofendido. Não que não se possa ofender, de fato, as pessoas. Claro que se pode. Sim. Mas eu acho que saiu do bom senso essa polícia. Sim. Essa polícia de costumes, ela perdeu a mão, né? Então, na verdade, qualquer coisa que é falada, alguém levanta a carteirinha de vítima, mesmo sem necessariamente ser vítima. Sim. Não que não tenha grupos que são, de fato, vítimas. Claro que tem. Todo mundo sabe disso. Mas todo mundo resolveu se inspirar nisso para levantar uma carteira de vítima, uma maneira de expurgar, talvez, questões pessoais, né? Então, eu vou atacar a empresa e falar que ela mexeu comigo, porque eu fiz um comercial que tinha um gatinho. A gente brincava com o gato do Gonçalo e tal. Deixa o gato, Gonçalo. Que o gato era, olha só, o absurdo, o gato era mais bem tratado que o Gonçalo. Essa era a piada. Perfeito. Então era para a pessoa gostar do comercial. Ela, na ânsia de defender os animais, vai lá reclamar, falar que não gostou porque está usando os animais. Então levanta a carteirinha. Então é uma maneira da pessoa se sentir do bem. Eu acho que essa ânsia de todo mundo querer ser do bem, ser do bem, ser do bem, transforma todo mundo do mal. E como encontrar, então, a criatividade nessa situação? A inteligência artificial, por exemplo, vai ajudar ou seria também um problema nessa? Rapaz, Elias, essa é uma pergunta fantástica que você fez, porque eu me faço essa pergunta quase semanalmente, se minha profissão vai acabar. Sim. Porque, querendo ou não, 90% do mercado talvez não valorize, né, uma estratégia, um pensamento. A política acho que vai sempre se manter, né? Com essa consultoria, querer, a estratégia, o pensamento humano, claro. Mas o mercado privado, ele tende, pelo menos nas médias empresas para baixo, que é uma grande parcela, talvez seja a maior parcela do mercado, a recorrer a um chat GPT, a recorrer a uma inteligência artificial e fazer a publicidade dela ali mesmo, porque vale a pena. Não vai ficar tão bom, mas eu não vou gastar nada. Sim. E aí acho que isso vai fazer uma situação acontecer que não sei o que vai acontecer lá na frente, né? Eu não sei que curva isso vai fazer depois de 10 anos, se vai retroceder, voltar de novo, vai ser um ciclo, ou se vai avançar e a minha profissão vai desaparecer como a gente conhece. Você se lembra do rádio, do que diziam do rádio, quando chegou a televisão? Que ia acabar. Isso. Olha como está o rádio hoje. O rádio está fortíssimo. Fortíssimo. Está fortíssimo, ele voltou com tudo, porque é importante você ter essa companhia no carro, por exemplo. Claro. As pessoas não saem de casa 7 da manhã, chegam no trabalho às vezes 9 da manhã, né? É uma companhia Eu fantástica. espero que ocorra dessa maneira, né? Dessa forma. Você falou bem, perfeito a sua colocação. Eu acho que são as coisas que são complementares e os veículos, Elias, eles não vão se anular, eles vão se complementar, isso eu acredito. A questão do conteúdo, né, o que vai passar dentro do veículo, que é o que vai ser escrito, a arte, eu acho que isso vai ser automatizado. Essa parte, a do conteúdo. Alguns profissionais podem, inclusive, desaparecer nessa história. Eles né? vão acabar tendo que virar outra coisa, né? Vão sempre mudar, né? Como você disse, em São Paulo, por exemplo, cada um faz especificamente uma coisa, mas muitas coisas ali poderão surgir lá da inteligência artificial e serem colocados ali. Isso. Né? Antigamente o diretor de arte era um profissional que fazia aquela letra, né, o molde, né, e acabou, essa profissão acabou. Nossa, era um trabalhão, né? O cara ia riscando, risco por risco, e ia trabalhar, fazer um desenho, por exemplo. Veio o CorelDRAW, quem sabia mexer com o CorelDRAW virou profissional. Virou profissional. Outro acabou. Exatamente. Acho que... O próprio editor de VT, por exemplo, né, eu sabia editar muito bem com as fitas, né, com a Editex, coisa parecida, né? Depois veio a nova tecnologia, entendo, mas não sou cara, assim, né? Enfim. Agora, assim, como que se entra numa crise e como que se sai de uma crise, se tratando de marketing? Interessante. Eu acho que não tem uma fórmula só, né? Mas uma que a gente pode citar, eu já usei, já tive a felicidade de sugerir, a gente acabou usando e acho que deu certo, porque eleitoralmente acabou sendo eleito, é você assumir. Eu acho que o assumir é uma grande fórmula de saída de crises. Sim. Quando não tem para onde ir, você mata no peito e repete aquilo. Então, existiam candidatos que tinham uma situação que não tinha como
nem debater aquilo, estava ali na cara. E eu falei, olha, usei um exemplo até bíblico, né? Jesus fala, quando alguém te forçar a andar 1 quilômetro, anda 2 com ele. Se alguém te tirar a túnica, deixa também a capa. Então, quando não tem jeito, você abraça, né? Exato. Como diz o ditado popular, abraça o capeta, né? Então, certo. acho que quando, no caso do candidato, né, para sair de uma crise, você usa o marketing, você assume aquilo. Certo. Errei, fiz assim, a velha cara de pau, óleo de peroba. Sim. Acho que pode funcionar dependendo do nível da crise e o contexto que pode ser dado ali. Muito bem. Olha, muito obrigado, Obrigado você, por aceitar Paulo. o nosso convite, por comparecer e trazer esse papo tão importante sobre marketing político e tudo isso. E da próxima vez, claro, você já está convidado para voltar com um violão, porque... Estou bem enferrujado, mas vou... Tá certo. Muito obrigado. Obrigado, Elias. Ok. Foi um prazer. Grande abraço. A gente se vê amanhã. Uma boa noite para você. Até lá.